Gente, hoje nós vamos falar de um tema super importante, que interessa muito a todas as mulheres. Vamos falar de feminicídio. E a pessoa que a gente encontrou ideal para falar sobre esse tema é a doutora Aline Spinelli, e ela vai explicar um pouquinho sobre isso pra gente. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo, Geis. Um prazer estar Prazer, com você. Uma mulher tão linda e tão competente. A quem fala? Aline, doutora Aline, me conta uma coisa. O que é o feminicídio? Feminicídio é o assassinato de uma mulher em razão do gênero, em razão do que ela carrega por ser mulher. Isso pode acontecer numa esfera de violência doméstica, né? De violência afetiva, né? De convivência marital, ou com um ex-marido, com um ex-companheiro, ou também não precisa ter convivência ou relação amorosa. Uma mulher pode ser vítima de feminicídio, até podemos depois falar sobre o caso de transexuais, mas uma mulher, ela pode ser vítima de feminicídio por diversas razões. Ela pode ser odiada por um colega de trabalho, por ter recebido uma promoção, por exemplo. Ela pode ser vítima de feminicídio por ter ocupado uma posição de destaque ou uma posição de poder numa relação que pode vir a ser de trabalho ou política, ou por conta de também separações e recebimento de pensão alimentícia. Lembra do caso do goleiro Bruno? Sim, que foi claro, uma agressão. Né? Ali era por conta do gênero, era por conta da condição de mulher, da vulnerabilidade, né? A gente precisa ter muito cuidado ao diferenciar o feminicídio do femicídio. O femicídio, como o homicídio, é a situação de assassinato, de crime doloso, onde há intenção e não culposo, um crime doloso contra a vida de uma mulher. Isso é o femicídio. Ali, a vítima não carrega aquelas características que são exigidas para a tipificação do crime de feminicídio. Esse crime de feminicídio, ele foi criado pelo legislador em 9 de março de 2015 e entrou em vigor no dia seguinte, no dia 10 de março de 2015. E vem agora protegendo a nossa sociedade, a nossa mulher, do que vem ocupando o 5º lugar. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking do país que mais mata mulher em função do seu gênero e das condições estabelecidas ali pelo artigo 121 e seus parágrafos. Você acha que a gente ser o 5º, que isso aí me assustou agora no mundo, tem a ver com a nossa cultura? Muito a ver com a nossa cultura. A gente vem de uma cultura muito machista. Não estou carregando aqui bandeira nenhuma, nem de feminismo, nem de nada. Mas a gente foi, assim, nós fomos criados, né, numa sociedade machista, de homem provedor, desde o homem das cavernas, né, que vinha caçando para alimentar a esposa, a prole, o patriarcado. A novela, tanto da Rede Globo como das outras televisões, se a gente for fazer uma análise das últimas décadas, os protagonistas, os heróis, sempre, ou na grande maioria, são homens. Infelizmente. Homens provedores, homens com poder de decisão. O poder de decisão é uma coisa emblemática e sintomática quando a gente vai estudar o feminicídio. Dê o poder e verá quem é. Exatamente. E a nossa sociedade, nós todos, assim, a gente está acostumado a ter o marido como tomador das decisões, a ter o homem como presidente da empresa. E com essa mudança, não só tecnológica ou cultural, essa posição de empoderamento, uma expressão até já muito usada, está desgastada, né, equivocadamente. Esse empoderamento da mulher, ele veio trazendo para alguns homens essa sensação de perda de poder e de território. E isso, se a gente for analisar, assim, estudar antropologia, psicanálise, o homem ficou mais agressivo. Com certeza. Por conta dessa perda desse espaço. Exatamente. E o empoderamento da mulher, como vem alçando, né, grandes conquistas e voos. Em várias áreas. Em várias áreas. Isso não é só a única causa. Claro, tem, né, o crime passional, tem o ciúme, tem, enfim, o alcoolismo, a droga. O que você falou sobre o machismo e sobre a cultura
A gente também tem aqui que olhar com um pouco de cuidado para os nossos homens. Eles não são também, isso que a mídia quer vender, todos cruéis e bandidos. O homem também veio de uma criação que muitas das vezes não recebeu carinho, não recebeu aconchego. E como que uma pessoa que não recebeu vai dar? Então, é uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração e cuidar. Não só no casamento, como nas relações interpessoais. Tem uma coisa muito interessante que minha mãe falava, gente, que eu acho assim um máximo. A mãe falava assim: minha filha, você conhece o homem, quando você conhecer alguém, você conhece o homem, pergunta como ele trata a mãe dele, veja como ele trata a mãe dele. Se o homem trata bem a sua mãe, ele vai te tratar bem. E eu acho isso impecável, fundamental. Fantástico, fantástico. É uma visão boa para você, a primeira análise é boa. Se a mulher tiver condições, a gente falando aqui mais da violência, né, doméstica e chegando até o feminicídio, tome cuidado antes de se relacionar. Vamos pesquisar um pouquinho. A gente não precisa stalkear a vida do companheiro ou do candidato, mas a gente precisa se informar, já que a mídia... Tá aí aberto, Facebook, Instagram. Isso. Ou... Claro, se você tiver condições de... Rede de amigos. Exatamente. Conta muito. Não só os amigos, mas também buscar informações se o seu companheiro ou o seu namorado, se ele já respondeu por um crime de agressão, se ele já foi enquadrado na Lei Maria da Penha, se ele já respondeu tendo medida protetiva, né? Aí corre. Aí... eu sugiro que você tome bastante cuidado, né? Claro, a gente não pode condenar uma pessoa porque ela está respondendo a um processo. A gente tem que levar em consideração o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Não estamos pré-julgando, a gente está só sinalizando. É claro que ele pode ser absolvido. E tem uma coisa, Geisa, muito importante. Eu advogo tanto para vítimas como também para supostos autores. E a gente tem que tomar muito cuidado com a denunciação caluniosa, com o crime de calúnia e com a falsa comunicação. Tem muito também, né? Muito. Muitas mulheres começaram a usar a Lei Maria da Penha, uma lei maravilhosa, a usar a Delegacia da Mulher e aí ao Judiciário como instrumento de vingança, como instrumento de... Com certeza. Benefício próprio. Benefício financeiro como moeda de troca para se vingar do companheiro ou do ex-companheiro. Então tenhamos muito cuidado antes de etiquetar esse ser, essa pessoa, como um violento ou como um autor de violência. Mas a mídia e a estatística têm demonstrado que na grande maioria dos casos a mulher é sim vítima. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista que, por acaso, muito interessante, lá na Delegacia da Mulher, tá? Até um abraço aí pra delegada, que é uma pessoa maravilhosa. E ela me sinalizou algumas coisas que eu achei muito interessantes, sabe, Aline? Para a mulher não chegar nesse fim, no feminicídio. Que hoje a mulher, ela é agredida, ela vai lá e faz a denúncia. Aí, passa um tempo, a mulher tira, né, vai perante o juiz, tira esse processo. Por quê? Ela volta pro marido. Ela diz que o maior caso é esse. As mulheres acabam voltando pro marido e aí acaba nesse resultado do feminicídio. O que você diria disso? Olha, a Lei Maria da Penha, ela não permite que a mulher, ela retire a acusação, né, em sede policial. Sim. Uma vez registrada a ocorrência, ela vai ter que esperar a audiência de instrução e julgamento, a audiência lá com o juiz, para poder retirar. Isso já é também uma medida de permitir um controle, porque senão qualquer pessoa que não goste do companheiro que tenha brigado vai lá e registra uma ocorrência muitas vezes leviana. Agora, a mulher, ela tem... assim, nós temos percebido que muitas mulheres registram a ocorrência, pedem a medida protetiva, né, contratam um advogado e poucos meses ou poucas semanas depois volta para o marido ou para o agressor. E aí, quando chega na audiência, ela fala: doutor juiz, excelência, eu acabei dando uma segunda chance, ele se redimiu, nós voltamos, eu gostaria de retirar a acusação e eu não faço mais, eu não peço, não tenho mais desejo de manter a medida protetiva, até porque os dois
né, Feriram feriram a medida protetiva, porque a esposa que volta para casa tendo medida protetiva, ela está errando, ela está desrespeitando uma decisão judicial. E o marido também, e ele pode inclusive ser preso. Verdade. Então eu acho que precisa ter esse carinho também consigo. As mulheres precisam se amar mais. E outra coisa muito interessante que foi falado também, que eu acho bem interessante a gente citar aqui, que leva a esse fim trágico, é que muitas mulheres precisam se amar e que a agressão não é só física, que muitas vezes a agressão psicológica consegue ser pior do que a física e leva também a esse fim trágico. Fala um pouquinho disso. Olha, a agressão psicológica, eu entendo, até por experiência de escritório de sala de aula, que a agressão psicológica, ela por não poder ser detectada, né? Você passa uma noite chorando, vomitando, sofrendo tortura psicológica, sendo xingada, sendo humilhada pelo seu companheiro ou companheira. No dia seguinte você vai trabalhar, as pessoas não vão ver o seu rosto machucado, o seu braço cortado, a sua perna quebrada. Mas aquilo ali dentro de você, essa opressão, essa degradação de todo o seu sistema imunológico e psicológico pode levar a uma série de doenças, pode levar também a um suicídio, pode levar a um câncer, como eu falei. E a violência psicológica, ela é muito mais difícil de ser provada na delegacia e no judiciário. Você precisa de testemunhos, você precisa de laudos. E isso a gente não tem como abraçar e adivinhar que a mulher está sendo vítima. Por isso que ela precisa buscar atendimento psicológico, religioso. A igreja, a nossa religião, ela contribui muito, né? O padre, o pastor, a figura religiosa que nos recebe bem, a casa que dá apoio às mulheres, as amigas e principalmente atendimento psicológico. É um luxo, a gente sabe que é muito caro, né, para a grande maioria das pessoas, mas o próprio judiciário e a própria delegacia pode indicar uma casa para que você busque esse auxílio. A mulher, ela precisa se fortalecer muito para conseguir enfrentar um processo onde se discute violência doméstica e separação e medida protetiva. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, que eu acho muito interessante, a gente não ouvia falar muito na mídia sobre o feminicídio, né? E hoje você abre um jornal, você na TV você liga o jornal, é direto, isso é toda hora, todo dia, por questões variadas. O que eu gostaria de te perguntar? O feminicídio nunca existiu, ou existia e não era falado, não podia ser falado, ou as pessoas tinham vergonha de comentar. O que aconteceu? Por que está hoje? Ou aumentou? Como você vê isso? Eu acho que todos esses fatores, todas as possibilidades e as hipóteses que você citou. É claro que a lei que trouxe a tipificação da figura do feminicídio, da figura penal, ela entrou em vigor dia 10 de março de 2015. Porém, o homicídio da mulher em função do gênero, né, por conta de uma violência doméstica ou por conta de tudo que a gente já falou, ele sempre existiu, sempre existirá, infelizmente, mas a gente percebe, de acordo com a estatística, uma prática muito crescente, a largos passos, principalmente nas últimas 2, 3 décadas. A gente pode falar lá de 1976, se eu não me engano, de um caso famoso da Ângela Diniz e Doc Street. A gente fala do caso da filha de uma autora de novela, a Daniela Pérez, né? Que foi um caso de feminicídio, né? Ele, inclusive, era casado com outra mulher, a mulher dele estava grávida e ele matou por causa de rejeição, porque, segundo consta no processo, a Daniela rejeitava, ela não quis manter um relacionamento amoroso. Maridos matam suas esposas porque elas se forçam, se negam a fazer aborto. A gente teve um caso famoso na mídia de Minas Gerais, de um namorado que matou a namorada porque ela se negou a executar um aborto, e porque a pessoa às vezes rejeita, não quer ter uma relação amorosa, ou não quer reatar um namoro. Então, todas essas opções que você falou são opções que sim
sim, elas denotam ali a ocorrência de feminicídio. E na década de 60, de 70, de 80, agora com o advento da internet, né, de 1990 para cá, tudo isso ficou mais explícito e as pessoas estão se sentindo mais seguras para irem ao Facebook ou a outro instrumento desse para denunciar. Virou um instrumento de denúncia. Sempre, claro, a gente tem que observar que as pessoas também podem estar denunciando de forma mentirosa. Mas o feminicídio, ele só ocorre quando já houve o óbito. E aí não tem como a gente falar que a pessoa está inventando, né? Doutora Aline, gratidão, obrigada, porque eu tenho certeza que isso aí foram informações maravilhosas. Eu gostaria de deixar a palavra final, né, para essas mulheres que estão te assistindo, que com certeza querem ouvir uma coisa boa, um recado que possa ajudá-las. Essas mulheres que hoje possam estar passando por essas agressões, possam estar passando por agressões psicológicas, enfim. Mande seu recadinho. Minhas queridas, eu, como advogada, como professora de direito penal e principalmente como mulher, eu digo a vocês, vamos sempre nos dar as mãos, vamos buscar acolhimento, seja na amiga, na mãe, na delegada, na juíza ou no juiz, com a pastora, com qualquer pessoa que traga um aconchego e uma sensação de segurança. A partir do momento que a mulher se sentir um pouco mais segura, ela vai se sentir apta para denunciar o seu agressor. Para isso, ela precisa buscar ajuda. Busque um psicólogo, busque todas as pessoas e profissionais sérios que tenham realmente um reconhecimento na sociedade como um profissional sério, para que você tente evitar o pior, que é o feminicídio. Tá ok? Um beijo para vocês. Gente, olha só. Procure uma mulher, porque ela vai entender o que você está sentindo e está passando. Nada contra os homens, mas nesse momento a mulher é prioridade. E segundo, procure também uma boa advogada. Sabe por quê, gente? O que eu ouvi hoje, o que eu entendi hoje, isso é maravilhoso, te dá consciência, porque muitas vezes a gente não sabe se está sofrendo ou não essa agressão. Acha que isso, é todo mundo, isso é comum. É frescura, tem de TPM. Não é frescura. Não é frescura. Isso é uma questão que envolve a dignidade da mulher, a dignidade da pessoa humana. E é uma garantia estabelecida na nossa Constituição de 88. Existe uma brincadeira de muito mau gosto, aquele assim que o marido fala, vai emagrecer, que barriga é essa, que peito é esse? Aquele que te menospreza, te bota pra baixo, você começa a sentir, não uma mulher inteira, mas uma mulher em pedaços, porque tá faltando alguma coisa. Isso cada vez mais você vai pro buraco, sai dessa, correndo, porque você é linda, é poderosa e é mulher. É isso que importa. Então procura ajuda. Concordo em religião, um bom advogado, uma amiga que possa te trazer bons pensamentos. Peça ajuda. Não dê bobeira não, tá bom?